Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que sim, eu acho bastante complexo, porque para que você possa fazer uso desses medicamentos que eu vou falar um pouquinho hoje, você precisa de um acompanhamento médico. Eu, como enfermeira, já atendi vários pacientes no pronto-socorro que vinham, né, com uma situação bem desconfortável após a utilização dessas drogas e que precisavam ficar ali algum tempo no pronto-socorro até que a situação se estabelecesse, que são os medicamentos para impotência. A palavra correta é disfunção erétil, ou seja, existe uma incapacidade de ereção, né, que pode acontecer no processo de envelhecimento, isso é normal. Então, eu sempre falo que quando você é jovem, você consegue ter uma ereção completa até 3 vezes numa relação sexual, numa noite, num dia. Então, você vai para um motel com o namorado e ele consegue ter até 3 ereções, né? Então, descansa, repousa e consegue ter outra ereção. À medida que o tempo passa, né, esse processo, né, ele fica mais lento. Claro, tudo fica mais lento à medida que a gente vai envelhecendo. Então, criaram alguns medicamentos, né, isso foi um outro problema que ocorreu por conta do aumento no número de doenças sexualmente transmissíveis devido ao uso indiscriminado dessas drogas sem camisinha. Eu sempre falo, você quer ter relação sexual, transar, não tem nada contra. Eu sou daquele princípio que faça amor, mas não faça guerra, né? Eu acho que fazer amor é muito melhor do que você ficar brigando. Mas se você faz amor, faz sexo com pessoas diferentes, né? Então eu tenho relação sexual com pessoas diferentes, é o ideal que você use preservativo, independente da sua idade. Depende se você tem 15, 20, 30, 60, 70 ou 101 anos. Deve-se usar preservativo. Basicamente, essas drogas que são utilizadas para aumentar, né, no caso aí, a capacidade de você ter uma ereção, elas são drogas que dilatam os vasos sanguíneos. Então, elas causam, né, um aumento da pressão no pênis, né, que faz com que ele fique ereto, e também na pressão arterial, na pressão pulmonar e no coração. Então, pessoas que tenham problemas pulmonares, cardíacos ou hipertensão arterial, que não deixa de ser um problema no coração, né, também que vai afetar o coração, não devem utilizar essas drogas. Tá? Então, os medicamentos que hoje a gente tem mais, digamos aqui, conhecimento aqui no Brasil, é o sildenafil, que é o famoso azulzinho, né, o Viagra, e que o sildenafil é o princípio ativo do Viagra. Então, ele foi primeiro comercializado para o tratamento de angina de peito, então ele não tinha como objetivo na época tratar, né, a disfunção erétil. Mas depois ele foi modificado e foi utilizado para insuficiência cardíaca, doença pulmonar e disfunção erétil. Então hoje ele é mais usado para disfunção erétil, é vendido livremente na farmácia, o que eu acho que é meio que um perigo, né? Porque se a pessoa tem hipertensão e não sabe que isso pode fazer mal para ela, ela vai lá e compra o sildenafil e faz o mal. Então, o sildenafil ele causa a ereção. Então, quando o homem está excitado, basicamente o cérebro vai mandar sinais para os vasos sanguíneos do pênis se dilatarem. Então, com a idade, isso diminui, né? Então, a dilatação dos vasos ela é responsável pela ereção. Então, o sildenafil faz isso, né? Ele promove a dilatação dos vasos, o que vai provocar aí, no caso, a ereção, tá? Então, ele, sim, não é um estimulante sexual, não. Ele é uma droga utilizada para que ocorra a ereção. Então, pré-estimulação sexual, você vai precisar ter primeiro desejo pelo outro, né? Segundo, as preliminares são muito importantes, né? Eu acho que a gente sempre que vai ter relação sexual com outro, é muito legal, as preliminares, né? Isso é fundamental, né? Então, outro medicamento também muito utilizado se vardenafil, é o Levitra, tá? E o princípio ativo aí da vardenafil
é o Levitra mesmo, como eu acabei de falar para vocês. Então ele produz os efeitos de uma dose muito mais baixa quando comparado com os outros medicamentos utilizados para disfunção erétil, e é um medicamento mais indicado para idosos. Então, para pessoas mais maduras, né, o ideal é, caso o médico prescreva, que se use o Levitra ou o Vardenafil, que ele é um pouco mais, digamos, menos potente, vamos dizer assim, menos forte, né? Não vai causar menos efeitos colaterais, né? Ele também não pode ser tomado por pessoas que tenham impotência, ou que tenham, desculpa, hipertensão, nem angina de peito, tá? Então, não é indicado, tá? Então, a gente já está falando aqui que não pode, tá? Também não pode ser tomado por pessoas que tenham arritmias, né? Ou que tiveram AVC ou infarto nos últimos 6 meses. Aliás, que nem o sexo é indicado por pessoas que tiveram infarto, né? Quem teve infarto tem que ter um período de não sexo, pelo menos durante 3 a 6 meses. Tá? O Tadalafil, que é o Cialis, que também é um outro medicamento também muito comum, né, que as pessoas conhecem, e ele fica no teu organismo mais ou menos 36 horas ali, o que significa que ele pode ter os mesmos efeitos do Viagra, ou seja, você pode ficar com uma ereçãozinha aí básica durante algumas horas, né? E essas drogas fazem com que a ereção permaneça aí por mais tempo devido à dilatação dos vasos do pênis. Eu vou ter orgasmo se eu tomar Cialis, se eu tomar Viagra? Sim, você vai ter desde que haja estímulo, né? Estímulo, que haja a penetração, provavelmente você vai ter orgasmo, tá? Não é indicado Cialis se você estiver usando medicamento para angina de peito, né, que são chamados nitratos, ou medicamentos para pressão. Todos eles não são indicados para pressão, que eu falei até agora. Principalmente os alfa-bloqueadores. Tá? Tem também o Spedra, né, ou o Avanafil, que é outra droga também, que age produzindo uma ereção da mesma maneira que os anteriores, porém o tempo de ação ele é menor, né? Digamos aqui, o tempo de ação dele o tempo de ação dele é maior, tá? Então o tempo de ação dele é 6 horas, sendo maior que os outros medicamentos anteriores. Então ele vai ficar, enquanto o Cialis ele fica ali no organismo 36 horas, você vai ter uma ereção durante algumas horas, pode ser 1, 2 horas, né? Já o Spedra, ele vai talvez fazer com que você fique aí umas 6 horas com ereção. Então é bom você ir com um tempinho, né, para ter relação sexual. Ele tem alguns efeitos indesejáveis, como dor de cabeça, vermelhidão, fica um pouquinho vermelho, né, o rosto, e congestão nasal, né. Então, assim, todos esses medicamentos têm que ser feitos tem que ser utilizados com prescrição médica. Eu particularmente, como eu falei para você, o sexo é uma coisa muito boa de se praticar e não tem idade. O sexo para mim não tem idade. Você pode praticar, ter relação sexual na idade que você tiver, porque sexo é bom, é uma necessidade humana, fisiológica, humana básica. O problema é que se você vai usar uma droga para ter relação sexual, procure um médico, para você não ter problemas aí posteriores, né? Outras coisas que podem ser usadas, né, no caso, para a mulher agora, né, por exemplo, é estrógeno, né, algumas pomadas à base de estrógeno, porque a mulher quando envelhece, ela tem a diminuição e depois a perda da capacidade de produzir estrógeno e progesterona. Então isso vai causar a vagina, um ressecamento na vagina, né? Então aquela lubrificação normal que a gente tem na fase pré-orgástica, ela vai diminuir e faz com que a mulher tenha o ressecamento vaginal. Neste caso, os médicos podem prescrever algumas pomadas à base de hormônio, no caso estrógeno, que faz com que a vagina fique mais lubrificada. Então pode ser usado em forma de ovo vaginal ou creme vaginal. Isso ajuda a aumentar a elasticidade da vagina e a lubrificação também. Então, se você é mulher, tem problemas, né, com a relação sexual porque dói, essa dor é chamada dispaurenia, que é dor na relação sexual, alguns remédios podem ser prescritos pelo ginecologista para que você possa ter uma relação sexual super deliciosa aí com o seu companheiro, né. O mais comum que eu conheço é o Steli, tá? O Steli
ele é um dos mais comuns, mas tem o Evorel, tem o Cliovance, tem o Livial, tem o Premarin. Então tem vários medicamentos aí que o médico pode prescrever, tá? Também pode ser feito também hormônio, pode ser usado também hormônios masculinos, como os hormônios androgênicos, que a gente chama, né? Também nas mulheres. Então, por exemplo, o tratamento com hormônios masculinos como a testosterona, ele é responsável pela libido, né? Então aumenta o meu desejo, né? Então, alguns médicos podem também prescrever para algumas mulheres a testosterona, apesar que a mulher continua produzindo também a testosterona, se você não sabia, tá? Saiba agora. E essa terapia gera algumas discussões, porque ela melhora o libido, mas tem alguns efeitos colaterais aí, né? Então, se você usar mulher testosterona demais, o teu clitóris pode aumentar. E aí pode ser confundido, né, com outras coisas aí. Então, pessoal, é isso, né? Os medicamentos que a gente pode usar para melhorar a sua atividade sexual. Se você ainda sente essa necessidade, eu particularmente acho o sexo uma delícia. Mas, se você tem dúvidas, vai lá no meu site, envelheciagora.com, que tem tudo sobre medicamentos para disfunção erétil, para melhorar a relação sexual tanto no homem quanto na mulher, que fala sobre menopausa, das alterações que ocorrem na mulher durante a menopausa. Então segue a gente lá, Envelheci Agora 2 no YouTube, dá um like, né? Curte nosso canal, nos siga, compartilhe, ajude aí que a gente continue passando essas informações para vocês, tá bom? E tenha uma excelente semana, um excelente ano, e a gente se vê no próximo vídeo. E compartilhe, ajuda a gente aí, tá?